Estamos de volta. E aí, gostaram do assunto do primeiro bloco? Viu como é extenso, importante a gente sempre se cuidar? Nosso corpo sempre fala, gente. Bom, vamos mudar agora o assunto. Eu vou conversar agora com o tio Luiz, ele que é psicólogo, neuropedagogo, ele aqui de Balneário Camboriú, barbeiro, empreendedor, tem um trabalho tão bacana que é voltado para as crianças, que traz essa acessibilidade, que traz essa inclusão, principalmente crianças que têm espectro autista. Tio Luiz, como a psicologia entrou na sua vida, conta para mim. Seja muito bem-vindo aqui na TVC Panorama mais uma vez. Obrigado, agradeço muito aí pelo convite. Bom, na verdade, desde criança, desde adolescente, eu sempre adorei trabalhar com crianças também. Aos 14 anos fazia trabalho voluntário em abrigos na época, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui pensando em uma profissão e me veio a psicologia. Então, em 2006, eu iniciei a psicologia, fiz faculdade, concluí em 2010 e já saí da faculdade empregado, trabalhando como psicólogo escolar, sempre com criança e adolescente. Então, tinha um programa, eu morava em Foz do Iguaçu, no Paraná, e existia um programa onde nós atendíamos a rede municipal de ensino, lá em Foz do Iguaçu. Então, eu era psicólogo escolar e sempre trabalhei voltado para a defesa do direito da criança e do adolescente. Trabalhei também como psicólogo do programa Família Acolhedora, que era de acolhimento, né? Acolhimento familiar e acolhimento institucional. Fui coordenador desse projeto por algum tempo também, lá em Foz do Iguaçu. E em 2015 eu encerrei esse processo, digamos assim, e vim embora para Balneário. E foi quando eu resolvi me reinventar. Porque a recolocação no mercado de trabalho na psicologia é uma dificuldade muito grande. Imagina. E aí, chegando em Balneário sem conhecer nada, nem ninguém, até que eu conseguisse ganhar um espaço ali dentro da psicologia, eu falei, vou ter uma renda extra, depois eu volto. E nessa de ter uma renda extra, foi quando eu resolvi fazer o curso de barbearia. E como é que foi a experiência no curso de barbearia? Eu sei que tu me contou ali nos bastidores que quando entrou no assunto das crianças, muita gente deu uma esquivada. E tu foi o que se destacou nisso. Por quê? Então, durante o curso de barbearia, eu notava que os colegas tinham muito receio, muita dificuldade de atender criança, porque eles não param quieto, eles estão o tempo todo brincando igual a mim, assim. Eu lembro quando eu cortava cabelo, quando eu tinha cabelo, e eu ia cortar, então eu tinha que ficar parado e estático, aquilo para mim era muito torturante. E durante o curso eu notava que os meus colegas, eles detestavam isso, e muitas vezes chegaram a falar, por que esses pais trazem essas crianças? E aí eu pensava comigo, será que quando ele abrir uma barbearia, ele vai botar uma placa dizendo não traga seus filhos para a barbearia? E aí foi quando eu comecei a levar brinquedos para o curso. Então chegavam, porque a gente cortava cabelo gratuito, os pais traziam os filhos e eu pegava essas crianças para atender. Então chegava alguém com filho, meus colegas já diziam, vai lá com o tio Luiz, pode ir lá com o tio Luiz. Então nessa, eu ainda durante o curso já montei um espaço Kids para atender essas crianças. E tinha essa facilidade, porque é uma área que eu amo realmente, e ali a gente conseguia se entender, fazia o corte numa boa, mesmo com os movimentos, não exigia que ninguém ficasse parado, e tudo fluía. Então você juntou a psicologia na sua vida, entrou a paixão pela barbearia através de uma oportunidade de um curso, linkou os dois e veio a sua especialização. Como é o seu atendimento especializado para as crianças, principalmente elas que têm o espectro autista? Então, no período que eu terminei o curso, montei uma barbearia em Camboriú na época, e ali eu montei um espaço Kids. Então, assim, ao longo desse período, de 2017 para cá, eu fui observando, independente de diagnóstico. Não é necessário que o pai chegue para mim e diga, meu filho tem um diagnóstico de autismo, ou TDAH, ou qualquer outra questão. Simplesmente a criança chega e eu noto qualquer sensibilidade, qualquer dificuldade, o atendimento já é diferenciado, desde a entrada dele lá na porta do salão. Por já ser criança. Por ser uma criança. Então, Exato. Ele chegou ali, eu já preciso ter um olhar diferenciado. Hoje, o que as crianças querem é somente ser reconhecida como um ser humano. Eu só preciso olhar para a criança, porque o que acontece? Você chega com um filho no salão, todo mundo fala, oi mãe, tudo bem? Como que é o nome dele? Ele existe. Então, oi, tudo bom, cara? Como é que é teu nome? Cumprimenta a criança, conversa com a criança. Validar a existência daquela criança é fundamental. E nisso ela já olha para mim dizendo, poxa, esse cara me enxergou. Então ele já começa, eu fui na casa da minha avó, e aí ele começa a estabelecer já cria essa uma conexão. Contigo, isso, né? E essa conexão é indispensável. A partir dali, aonde eu levá-lo, ele tende a aceitar aí comigo. Vamos comigo brincar na nave espacial, que é onde a gente corta o cabelo. Ele vem, eu pego ele lá na recepção e venho voando. Vamos voar, 1, 2, 3 e vou voando até a nave espacial. Então toda essa brincadeira faz com que ele pense, poxa, cortar o cabelo é chato, mas esse tio parece ser bem legal. E aí a gente vai conseguindo, e aí os pais ficam encantados. Às vezes tem pai que diz, nossa, ele nunca foi no colo de ninguém. Nossa, ele tem medo de barba. Todo mundo que ele vê com barba, ele chora. E aí o tio Luiz, apesar de ter piercing, de ter tatuagem, isso não é agressivo para as crianças. Não e é sensacional, porque a gente estabelece uma comunicação
de uma criança para outra criança. E ela se diverte também, né? Tem essa conexão muito legal. Deixa eu conferir o VT, gente, do tio Luiz na barbearia aqui em Balneário Camboriú. Roda aí. Cortar o cabelo de criança com autismo exige criatividade, sensibilidade e muito amor. Esse atendimento foi realizado em uma clínica especializada em criança com autismo e nós utilizamos instrumentos musicais para trazer alegria e descontração. Cada instrumento que ele tocava era um som novo que saía e com certeza uma manifestação de alegria. O respeito e a confiança são conquistados quando a gente percebe cada necessidade e assim ele vai se sentindo mais à vontade até conseguir concluir o corte. Compreendendo a sensibilidade que ele tem, nós conseguimos trabalhar cada detalhe, fazendo a dessensibilização, mantendo o toque ali gradativo, para que ele também vá se habituando e para que haja o estímulo da propriocepção, fazendo com que diminua essa hipersensibilidade e assim a gente consiga mais facilmente realizar o corte de cabelo, ganhando até um sorriso no A gente se emociona aqui, a gente assistindo aqui, a gente se emociona porque a gente sabe da realidade, dos desafios são muito grandes, mas quando a gente tem o tio Luiz, por exemplo, que está aqui contando a tua história, a gente sente o amor que tem pela profissão. A gente às vezes entra numa rotina muito grande, vai para casa, dorme, e a gente acaba esquecendo do propósito de vida. E a gente hoje está vendo um propósito aqui no programa Muito Mais. A história de vida de um pedagogo, de um psicólogo que é neuropedagogo também, que faz esse trabalho tão lindo com as crianças e traz essa mensagem de amor. E eu quero que você fale para mim, tio Luiz, qual é a sensação ou o que você gosta de transmitir para as crianças nessa experiência que vocês trazem para ela, mesmo que às vezes no mundo delas ainda não entendem, mas que você mostra para ela um mundo diferente através do seu trabalho. Então, Biel, essa semana eu até conversava com um pai sobre essa questão do como o mundo está se tornando melhor graças a esse, como chamam aí, essa mania, essa modinha de autismo. Eu fui psicólogo de 2011 a 2015 e atendi muitas crianças na escola e em outros contextos que nós não identificamos que eles eram autistas porque na época só existia o autismo clássico. Então não existia o espectro autista hoje nesses níveis que a gente tem de suporte. E com isso nós negligenciamos o atendimento de muita gente. Hoje, com essa possibilidade de perceber isso, o autismo existiu desde sempre. Tem adultos hoje se descobrindo autista. E hoje nós vemos o quanto eles trazem pureza, porque aí você olha para uma criança e fala, é manha, é birra, é frescura. Aí quando tem o cordãozinho, diz, não, mas é um autista, vamos respeitar. Então por que eu não posso respeitar a criança em desenvolvimento, independente de diagnóstico? Se é uma manha, se é birra, ou seja lá o que for, eu preciso entender que ela não está conseguindo lidar com aquela situação e eu, como adulto, que sou referencial de controle emocional, tenho que fazer isso naquele momento. Filho, vem aqui, me dá um abraço. Ou, se é no mercado, se é em qualquer lugar, respeitar isso. Não é condenar, não é julgar a mãe, porque ninguém sabe o que ela passa dentro de casa. E muito menos a criança, que não tem nenhuma culpa e nem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Às vezes a mãe tirou a criança da escola, saiu correndo, foi para o mercado, que ela só tem aquele momento para fazer compra. A criança chegou lá, chorou, se jogou no chão. E aí você vai, julga e condena a mãe, se é minha filha, já ia apanhar, já ia isso, já ia aquilo. Então, a primeira coisa que eu digo é, a gente parar de olhar para as pessoas com esse olhar de julgamento. Quando tem o autismo, daí todo mundo pega leve. Então, vamos pegar leve com todo mundo, vamos entender e respeitar todo mundo. São crianças, independente de tudo isso. E isso também é uma experiência oportuna para os pais também aprenderem junto, né? Exato. Isso você traz a experiência para as crianças, mas os pais que estão ali acompanhando também estão aprendendo sobre isso. O que você mais fala para os pais durante a tua experiência de atendimento com as crianças? Isso acontece muito, como eu sempre digo, independente de diagnóstico. Eu atendo crianças em geral, típicas e atípicas, e quando os pais não toleram muito determinados comportamentos, eu faço atendimento e digo, por exemplo, a criança está se agitando, e o pai fica parado, não se mexe. Eu digo, tá tudo bem, não precisa. E nisso,
depois do atendimento eu chego pro pai e falo, pai, tá tudo bem ele se mexer. Esse salão, ele é especializado em criança, em corte de criança. Então, ele pode brincar, ele pode bagunçar, ele pode fazer o que ele quiser, que eu vou me adaptar ao que ele precisa. Eu tenho meus dedos cortados aqui porque várias vezes eu preciso fazer algum movimento e a tesoura acaba pegando. Então, isso é uma forma que a gente tem de lidar com aquela situação e dizer para os pais que está tudo bem ele se mexer. Mas que às vezes é necessário um olhar diferenciado porque tem, como eu disse, um TDAH ou alguma outra questão que exige mais respeito e mais cuidado, né? E os pais às vezes percebem isso. Eu digo, olha, eu atendo crianças em vários aspectos assim, e a gente nota que quando a criança está muito agitada, ela precisa, sim, de um ambiente que acolha. E o salão é esse lugar. Esse lugar que vai acolher, esse lugar que vai respeitar essa diversidade, digamos assim. E essa é a nossa mensagem que a gente tenta passar para eles. E o que as crianças falam para ti depois no final? O que ela fala? O tio Luiz. Então, eu agora tenho pedido muito para os pais registrarem, porque eles me contam, né? E aí tem uns que me chamam de tio Lulis, por exemplo, eu adoro. Mas assim, o que eu gosto muito é quando eles falam que adoram vir cortar o cabelo e os pais relatam que eles nunca gostaram de cortar o cabelo. Óbvio que não é só cortar o cabelo que eles gostam. Tem um brinquedão lá no fundo onde eles podem brincar. Tem a nave espacial que eles brincam enquanto cortam o cabelo. Então, independente do tio Luiz, existe todo um contexto. Mas crianças que tinham pavor de vir para o salão, hoje pedem. Puxa o cabelo e diz, mãe, meu cabelo tá grande, eu quero ir lá no tio Luiz. Ai, que legal. Então, essa sensação que a mãe vem contando, às vezes com o olhinho cheio de lágrimas no tio Luiz, você tem noção que ele odiava esse momento e hoje é o evento do mês? Então, isso para mim não tem preço. Isso é o mais importante. Quero te parabenizar você pelo teu trabalho. A gente sabe que os desafios são enormes, mas que a nossa profissão, independente das nossas escolhas que tenhamos com a nossa vida, sejam de propósitos. É o que eu sempre falo. A gente passa por a vida para viver propósitos. E que esse propósito de ajudar as crianças, de ensinar os pais muitas vezes, que crianças também ensinam muitos pais, a gente como pessoa também se desenvolve muito, possa fazer você crescer ainda mais como pessoa. E os teus destaques finais para falar sobre isso. Eu quero deixar bem claro, assim, eu trabalho hoje, eu sou colaborador naquele salão que vocês viram ali, o segundo vídeo é dentro do salão, no Glitter Mania. É o Salão Glitter, né? Isso. Eu atendo ali e, além disso, aquele primeiro atendimento foi realizado na clínica, em uma das clínicas que eu atendo. Eu atendo em uma clínica em Itapema. Quando os pais me chamam para as clínicas, né, ajeitam um horário lá juntamente com a própria clínica, eu me disponibilizo a ir até o local e atender a criança juntamente com o terapeuta, que ele tiver mais vínculo. Exclusivo para aquela criança, às vezes junto com o terapeuta, que é o TO, ou às vezes a psicóloga, enfim, para fazer o atendimento personalizado daquela criança. E para alguns pais que preferem também a domicílio. Então tem todo esse trabalho, eu levo brinquedos, levo algumas coisas sensoriais para que a criança também possa ficar à vontade e desenvolva esse trabalho de acordo com a necessidade para que a gente adapte essa criança a ir para o salão. A ideia é sempre essa, que para a vida inteira ela vai cortar o cabelo. Então que ela aprenda a lidar com isso agora, para que futuramente ela chegue num salão e entenda que está tudo bem cortar o cabelo e por mais ruim que seja, eu digo assim, às vezes a criança nunca vai gostar de cortar o cabelo, mas ela vai aprender a tolerar. Porque ela vai entender que aquilo é necessário e que aquilo não é tão ruim assim. Mas para ela entender que aquilo não é ruim, aquilo precisa se tornar bom. E esse é o meu papel, fazer o corte de cabelo ser bom e divertido para que a criança não leve um trauma para a vida inteira. Exato. Então coloca o GC do contato pessoal aí na tela para você acompanhar as redes sociais do tio Luiz. Esse é o endereço do Salão Glitter, aqui em Balneário, lá no Bairro Pioneiros, né? Tá aí o contato, tá aí o Instagram para você acompanhar, entrar em contato, fazer esse atendimento personalizado. Começa assim, às vezes, na humanização interna, depois vai levando lá para o salão, para seguir mentalizando para esse evento futuro, que é para o resto da vida, o corte de cabelo. Tio Luiz, muito obrigado, parabenizar mais uma vez o teu trabalho, desejar sucesso e que essa tua mensagem, esse teu propósito de vida se perpetue cada vez mais e que façam crianças cada vez mais felizes do que elas são. Obrigado, tá bom, meu querido? Eu agradeço. Gente, o programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã o Carnaval vai baixar aqui no programa muito mais. Nós vamos dançar e se divertir e ainda tem Viralizou. Fique agora com as notícias do TVC News na companhia de Fábio Esmânia e a gente encerra por aqui. Beijo, tchau, tchau, gente.